posso acrescentar muito ao que já foi dito sobre os pedidos, mas sempre acrescento algo da minha experiência pessoal com ele, porque quando ele me convidou a intervir num congresso em 2016, casado em Setúbal, sobre o cais e as luzes do século XVIII, ele permitiu que eu introduzisse um pouco de ciência num congresso que era sobre o grande escritor. E a ligação que eu encontrei foi precisamente o facto de Bocage ter feito 2 poemas sobre Vincenzo Lunardi, que foi um aventureiro italiano, que foi o primeiro a subir em Portugal de balão, tal como tinha sido em Inglaterra primeiro, em Itália, em Espanha e em Portugal. Portugal foi, portanto, um dos primeiros países onde houve subida em balão. Ora bem, há um capítulo neste belo livro, o Bocage, de Daniel Pires, sobre essa proeza. E o que eu tenho a dizer é que ele investigou-se de tal maneira que pouco mais poderia ser acrescentado. Qual era o problema? É que na altura eu não tinha lido este livro, que só apareceu depois. Mas há 2 pequenas coisas em que aquilo que eu digo vai ser publicado às áreas, aquilo que ele diz divergem, pequenas coisas, mas eu acho que ele tem razão. E, portanto, isso caracteriza o bom investigador. É aquele que, em pequenos pormenores, é que eu digo que o Bocage estava lá a assistir. Bem, ele no poema diz que estava. Agora, o autor poético não é o próprio autor, não é a pessoa. De modo que ele, se calhar, ele tem razão. Não sabemos se existiu ou não. A segunda foi que em Inglaterra, em Itália, em Espanha, os reis estiveram presentes nessa primeira ascensão. Em Portugal não estivemos. E eu digo que estava o rei, na altura de Dom João, estava em Queluz. Ele diz que estava muito bem. Eu acho que ele deve ter razão. Ele vai investigar todos esses pequenos pormenores. Se não há de vir um investigador que esclarece. Eu não vou insistir no que eu disse, porque estou perante alguém que sabe, e não é só que sabe. É esse o título da minha intervenção. Não interessa tanto o saber, interessa mais como é que se sabe. Quer dizer, nós chamamos de ciência muitas vezes ao conhecimento. E ao falar de ciência, e a escola está cheia de transmissão de conhecimentos científicos, estou a falar de ciências individuantes, inclui as ciências naturais, as ciências sociais, etc. Mas a maior parte das vezes a ciência é um substantivo e trata-se daquilo que hoje se chama conteúdos. Quer dizer, as coisas que temos de aprender e de repetir. Ora bem, e a escola, não digo a nossa em particular, mas a escola em geral no mundo falha muito em transmitir aquilo que é muito mais importante, que é o modo como nós chegamos lá, o modo como atingimos o conhecimento. E isso é algo que nós temos de pensar cada vez que falamos de conhecimento. Quer dizer, eu falo por mim, quando eu andava no liceu, eu estava pronto a debitar aquelas coisas que me diziam, nos manuais, sobre, sei lá, a distância que a Terra está do Sol e as outras estrelas, etc. Mas uma coisa que me inquietou e que eu não, se calhar foi por isso que eu fui para a Física e que eu nunca na altura reprimi, foi, mas como é que ele sabe? E hoje percebi, ao fim de algum tempo, que é o método científico que não é bem transmitido na escola, devia ser, até no seu contexto histórico, é isso que eu vou procurar transmitir um pouco para pessoas que naturalmente sabem aquilo que eu vou dizer e que, portanto, facilita muito a minha tarefa. O que é a ciência? Tem estes 2 significados, o que se sabe e o modo como se sabe. E está ligada a essa, está ligada a palavras como investigação, que é sinónimo de pesquisa. No Brasil diz-se mais de pesquisa. Nós dizemos investigação, mas são sinónimos. Eu acho que a etimologia ajuda muito. A ciência vem do latim, ciência, significa conhecimento, compreensão. O verbo
Science significa conhecer, e quando falamos de conhecer, saber, principalmente saber, tem as duas coisas, tem os dois sentidos, é o ato em si e é aquilo que fica do ato. E, portanto, há aqui uma ambiguidade quando falamos de ciência e nós, enfim, refugiamos muitas vezes essa ambiguidade e não dizemos como é que praticamos ciência. Dizemos qual é o resultado da ciência, mas não dizemos como é que praticamos ciência. Eu acho que a prática de ciência, nós chamamos de método científico, é algo que todas as ciências, sejam elas exatas, naturais, sociais e humanas, etc. Portanto, há muito mais a unir-nos do que a separar-nos. Eu dou por mim, não sabendo nada, quando examino um artigo, um livro, do outro ramo que me é muitas vezes largamente estranho, eu dou por mim às vezes não entendendo a letra, mas a perceber a música. E nos livros do Daniel Pires eu percebo muitas vezes, percebo tudo, percebo letra, música, etc. Está bem estruturado, quer dizer, não só ele pegou no assunto, ele disse que o assunto, sabe todo aquele assunto e transmite, e acrescenta coisas sobre o assunto, porque a ciência tem isto, quando se investiga, temos de acrescentar algo, e ele serve-nos o assunto em todo o seu esplendor. A palavra investigação também vem do latim. Investigar significa, é muito interessante, investigar é seguir a pista, ir atrás. Vestígio é pegada, a marca deixada no chão. De modo que isto é um pouco como, eu gosto de dar a imagem do Sherlock Holmes, quer dizer, alguém que vai investigar um crime e estão lá, digamos, indícios que nos permitem saber quem cometeu o crime. Aqui não se trata de cometer crime, mas trata-se de ir aos papéis e ver as marcas que estão lá nos papéis, as pegadas estão lá nos papéis. É esse o trabalho do investigador neste campo. Portanto, a investigação é o processo sistemático para ampliar o conhecimento humano. Portanto, desenvolvemos, refutamos, ampliamos, pormenorizamos, atualizamos algum conhecimento e esse conhecimento vem sempre, naturalmente, tendo a ver conhecimento pré-existente. Damos sempre, qualquer que seja o investigador, apenas um modesto contributo, porque a ciência é cumulativa. Daí a frase que já foi aqui invocada hoje, do Newton. Essa frase tem que ser dita. Os investigadores de história da ciência foram ver a frase, sabem mais ou menos o que nós vamos ver. E o contexto da frase é o seguinte: parece uma bela frase, metafórica. O Bernardo Chaves já tinha dito que os evangelistas estavam aos ombros dos profetas, e está na Catedral de Chartres, mas aqui os historiadores que foram investigar, lá está, disseram o seguinte: a carta é uma carta escrita por Newton, a frase parece uma carta escrita por Newton ao seu grande rival, Robert Hooke, da cidade dele. E, lida a letra, ele desconsiderava completamente. E o assunto era uma polémica sobre a natureza da luz. E era um assunto de prioridade. O Hooke achava que tinha dito alguma coisa que ele não tinha referido. E ele, então, a interpretação, digamos, moderna é nada mais nada menos que um insulto. Acontece que Robert Hooke era corcunda, era muito baixinho. Quando diz que estava aos ombros de gigantes, estava a falar do Descartes e de outros de maior estatura física. Ele não podia estar aos ombros do pequeno Robert Hooke. Portanto, isto da investigação acrescenta sempre coisas àquilo que nós sabemos. A palavra pesquisar também é muito interessante, a etimologia. Vem do latim perquirere. Perquirere, per é um intensificativo e a segunda parte tem a ver com indagar. Portanto, é indagar mais. E a base da palavra é question, busca, procura, problema, e palavras parecidas noutras línguas são, é evidente o significado dela, recherche, voltar, insistir na procura, research, insistir na busca. Mesmo os alemães têm Forschung, que significa, é um termo germânico, antigo para procura. Portanto, investigar ou pesquisar é sempre procurar. É isso que vemos em qualquer trabalho, em qualquer ciência. Procurar aquilo que não se sabe. E a história um pouco desse método de investigar que eu vou procurar brevemente contar. Há um livro de um historiador, eu estou aqui ao lado de um historiador, tenho que falar de historiadores, britânico,
Universidade de York, David Hutton, que publicou há pouco tempo na Termos e Debates de Tradução, um livro intitulado A Invenção da Ciência. E tem um subtítulo interessante que é Nova História da Revolução Científica. A Revolução Científica foi o movimento que são nos séculos XVI, XVII, que nos deu aquilo que chamamos hoje de método científico, quer dizer, o método da busca, o método de procurar. É isso, digamos, que hoje usamos, é um método que tem dado tão bons resultados que nós não queremos outro. Continuamos todos a praticar de uma maneira ou de outra o método científico. Pode nas ciências humanas não haver experimentação, mas há de certeza a observação, há de certeza raciocínio lógico, há de certeza crítica, e tudo isto são ingredientes basilares. Logo a partir de uma hipótese, tudo isto são ingredientes basilares do método científico. E o David Hutton, nesse livro, em que ele vai, depois de ter pesquisado, vai dizer que é um método científico, quando é que ele surgiu, ele diz que a ciência moderna, ou seja, havia ciência antes, a palavra é muito antiga, havia ciência na antiguidade, havia ciência na Idade Média, mas a ciência moderna, a ciência tal qual ela continua a ser hoje, foi inventada, diz ele, em 1572, quando Tycho Brahe avistou uma nova estrela supernova. Ele pensava que era uma nova estrela, mas era uma velha estrela que estava a morrer. O importante aqui é que os céus pareciam um sítio parado, de repente tinham surpresas. Isso acho que é uma boa metáfora para a investigação. Às vezes, quando pensamos que o assunto está parado, encontra-se qualquer coisa e há uma surpresa. Os céus pareciam um sítio de pasmaceira, de repente havia ali uma nova estrela. E ele quase que acompanhou com observações o dia-a-dia daquela estrela que de repente apareceu, não estava nada. Nós hoje sabemos porquê, na altura ele não sabia, chamou-lhe nova estrela. E terminou, diz David Hutton, terminou a Revolução Científica, que é uma indicação recente, a Revolução Científica, do século XX só. Em 1704, quando Newton dessa frase, publicou a sua óptica, onde mostrava que a luz branca é composta por luz de todas as cores do arco-íris. Interessantíssima. Coisas que não vemos. Nós vemos uma luz indiferenciada e é uma coisa maravilhosa, com um prisma, poder separar aquilo das cores todas do arco-íris. Isto agora já é experimental. Ele fez isso no seu quarto escuro em casa. E com a luz do sol que entrava por uma janela e com um prisma que nessa altura, o que é que não se fez antes? Porque o prisma não estava acessível, porque os cortadores de vidro na Holanda, e já agora Bento Spinoza foi um construtor de lentes, só nessa altura a indústria de vidros permitia criar os prismas. David Hutton diz que a Revolução Científica, portanto, começada em 1572 e 1704, tem uma característica básica, diz ele, é uma bela metáfora, diz que é uma revolta vitoriosa dos matemáticos contra a autoridade teológica. O que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer que até ali o conhecimento era transmitido e tinha de ser repetido, e o conhecimento era escolástico. Agora o conhecimento podia ser, podia aparecer, podia haver novo, não era apenas o conhecimento antigo. E isso é a base da moderna investigação. Quer dizer, não acreditem na palavra. Vocês podem também, todos nós podemos acrescentar uma palavra. A Royal Society de Londres, a Sociedade Científica, a mais antiga em funcionamento ininterrupto, nasceu em 1660 e o nulls et verba é a leveza dela. O que é que significa? Nada está no verbo. Nada está no verbo. O que é que quem diz? Nós temos de duvidar, temos de ver por nós próprios, temos de raciocinar por nós próprios, temos de criticar, podemos fazer novo, podemos fazer melhor. Novo nem sempre é melhor, mas a existência da metodologia científica, a própria Royal Society é um bom exemplo, mostra que só em conjunto a ciência pode ser feita. Quer dizer, a ciência nunca é aquilo que um cientista, um investigador faz, mas é o conjunto que vai ficando depois de um conjunto de investigadores. Por isso é que estamos aqui com uma comunidade que é um símbolo, digamos, do que é realmente a ciência. Quando me dizem um cientista fez isto ou fez aquilo, eu encolho os ombros. Ele disse isso, ele diz aquilo, mas fez o quê? Disse o quê? Portanto, houver muitos a dizer e a fazer, começa a ser credível. Começa a ser credível. Começa a ser credível. Eu lembro que este período, entre 1502 e 1000, a supernova é 1502, século XVI, e 1704, início do século XVIII, tal século das luzes. É um período no qual há esta explosão, aparece o método científico que há uma explosão, novidades.
A palavra nova aparece com grande ímpeto nos títulos dos livros, por exemplo, já vou dar exemplo. Mas também é uma altura de grande explosão nas artes. O William Shakespeare é precisamente dessa altura. E entre aquelas duas datas que eu disse, portanto, exatamente no final do século XVI, em 1559 e 1601, que é escrito o Hamlet, onde não tiver dúvidas. A hipótese é a formulação da dúvida. A hipótese é sempre a formulação da dúvida. Por exemplo, aquela hipótese, onde é que estava o rei quando o balão subiu? Talvez se possa saber, de certeza que tem razão, mas pode ser comprovado por outro. Onde é que estava? Estava em Queluz ou estava na ajuda? Há aqui uma coisa que já vou chamar a atenção, são os factos. Portanto, a ciência do tempo de Aristóteles era uma. A ciência a partir do tempo da Revolução Científica era outra. Com certeza com Aristóteles já havia raciocínio, já havia razoabilidade. O mundo podia ser compreendido através da razão, mas a mente por vezes ia simplesmente com as palavras uma atrás das outras. E não havia a comparação permanente com a realidade, não havia a ligação aos factos. E nem havia sequer aplicações. Agora a ciência, em particular as ciências exatas naturais, tem dado lugar a uma miríade de aplicações e uma coisa que não se viu na antiguidade. A antiga ciência, podemos chamar filosofia. A nova ciência, uma vez que é preciso ligar à realidade, passou-se a chamar filosofia natural. Portanto, eu sou um físico, significa sou um filósofo natural. O filósofo é o amigo do saber, da raiz grega. Ora bem, é muito curioso neste quadro chamar a atenção para o aparecimento do termo cientista. O cientista é um neologismo, porque havia ciência, mas não havia cientistas. Porquê? Porque era pouco praticada, não havia necessidade de nomear uma atividade que tinha muito poucos praticantes. Foi só em 1834 que um polímata inglês, William Rierow, um homem extraordinário, também padre anglicano, os padres aparecem muito na história da ciência, filósofo, teólogo, historiador da ciência, foi mestre de Trinity College de Cambridge, onde o Newton também estudou e ficou professor. É o autor da expressão da palavra cientista. A partir daí, só a partir de 1884 é que a palavra scientist aparece em inglês e depois noutras línguas. Já agora, é também, para verem a imensidão de saberes deste homem, é também o autor da palavra linguística, que não havia antes dele. É o autor da palavra consiliência, que é pouco usada e devia ser mais, que significa confluência de saberes. Porquê? Porque ele falava era capaz, era exímio em muitos assuntos. Eu disse que a palavra nova começou a aparecer no século XVI e XVII, em títulos de livros. William Gilbert, um inglês, autor do Lei do Magnetismo, Filosofia Nova, em 1651. Kepler, um alemão astrónomo, Astronomia Nova, em 1609. Galileu, Duas Novas Ciências, em 1688. Antes dele, o Novum Organum, do Bacon. Portanto, é um filho que não é cientista, é um filósofo de ciência. Quer dizer, a ciência estava a ser feita e havia formação jurista. O Francis Bacon, formação jurista, uma espécie de procurador-geral lá do Estado, foi quem está atento ao que se passava, começou a falar de indução, começou em livros extraordinários, como este Novum Organum. O organum vem do Aristóteles, ele criou um novo órgão. E o frontispício desse livro é muito curioso. A imagem que estava eram caravelas, ou naus, mais propriamente, nós chamamos caravelas em qualquer lugar. Naus, é falta de língua. Naus que passavam as portas de Hércules, portanto as portas do Mediterrâneo iam para o mar largo. Portanto, as palavras, a metáfora era a metáfora dos descobrimentos. Entrar a descobrir, através do método científico, era usar para o saber aquilo que os portugueses, a começar, e os espanhóis e outros, tinham feito para a geografia, revelar novos mundos, novas terras, novas espécies, novas pessoas, novas culturas. Este historiador que eu falei, Uta, ele diz que a palavra descoberta tem uma raiz latina, com certeza, mas só foi introduzida nas línguas nativas, em primeiro lugar em português. Diz que Opério é a origem latina, mas ele diz que, por exemplo, em título de livro, o primeiro livro, e hoje é fácil estar na internet,
os livros antigos, digitalizados e todos. O primeiro livro que tem a palavra descobrimento em título é Fernão Lopes Castanhedo, lá está, um cronista, historiador. História do descobrimento conquista ainda pelos portugueses em 1551. Em italiano demorou 1 ano, em francês 2 anos, em espanhol 3 anos e em inglês teve de esperar até 1563 para aparecer. Isto mostra, de algum modo, que isto é muito consensualizado hoje, começa a ser consensualizado que antes da Revolução Científica houve este esforço de descobrir o mundo e a atitude empírica, a atitude de confrontação com o mundo já lá estava. A atitude já lá estava. Portanto, a experiência mata todas as coisas, já encontramos Eduardo Pacheco Pereira. E poderia, enfim, citar o Padre António Vieira, mas não vou, porque as frases do Padre António são muito grandes, são tão boas que a gente não pode dizer só um bocadinho para dizer todo. Mas ele, a meio do século XVII, ele diz que os portugueses souberam mais e filosofaram melhor sobre um só dia de vista que todos os sábios e filósofos do mundo em 5.000 anos de especulação. Os discursos de quem não viu são discursos. Os ditames de quem viu são profecias, e profecias são coisas que são mesmo realizadas. Quer dizer, ele usa a palavra profecias no sentido de coisas que acontecem mesmo. Ora bem, Galileu é o nome maior, há uma série de nomes. Parece que há uma geração. Falei do Bacon, falei do que não era cientista, mas contemporâneo do Galileu é o Johannes Kepler. Também teve a sorte de ver uma supernova. As supernovas são acontecidos muito raros, parece que o céu deram esse favor, digamos, ao primeiro ao Tycho Brahe e depois ao Kepler. Hoje fala-se muito da distinção entre culturas, da famosa polémica das duas ciências. Todos sabem, 1959, na Universidade de Cambridge, a história das duas ciências. Mas não é tão conhecido, primeiro, que o pai de Galileu era um músico, não só mestre da laúde, como um grande teórico da música, é mais com um conjunto chamado a Camerata Fiorentina, foi o introdutor do género de ópera, do género que havia de fazer sucesso. Portanto, ele nasce filho do inventor da ópera. E quer dizer, hoje, quando as pessoas falam em cisão entre ciências e humanidades, esquecem-se que o aluno, o grande autor do método científico, é alguém que também executa talude. Já agora, o Galileu era executa talude, não profissional, tinha um nível. O irmão dele foi profissional. Portanto, num ambiente da arte, num ambiente completamente da arte, e mais ele ajudou o pai a fazer experiências que têm a ver com as alturas dos sons emitidos quando as cordas estão esticadas por certos pesos. Quer dizer, física nasce, ele é considerado o pai da física, nasce num ambiente, no meio de um ambiente artístico. E quando ele faz aquele livro famoso, 1610, Mensageiro das Estrelas, um título magnífico, Mensageiro das Estrelas, e diz quais são as novidades do céu, porque ele com o telescópio vê coisas que ninguém tinha visto. Os instrumentos ajudam a ver. Viu montes e vales da Lua, viu manchas do Sol, viu satélites que ninguém conhecia de Júpiter. Ele tem uma prosa que é uma prosa lunar, quer dizer, uma prosa que se eleva, uma prosa que sobe, vou usar a imagem, à altura das esferas. Italo Calvino, um grande escritor italiano contemporâneo, diz que o melhor escritor em língua italiana de todos os tempos foi, adivinhem, Galileu. Quando ele começa a falar sobre a Lua, a sua prosa cresce para um grau prodigioso de precisão e evidência e ao mesmo tempo de rarefação lírica. Eu acho esta imagem boa para designar a prosa deste livro. Um grau de precisão e evidência e ao mesmo tempo de rarefação lírica. Aí, precisão e evidência ainda consigo. Rarefação lírica é a dificuldade que eu tenho. É a dificuldade que eu tenho. Falei de Francis Bacon como um filósofo da Revolução Científica, ao mesmo tempo que estava a ser feita a Revolução Científica, ele estava a dizer como é que se fazia, mas há um outro grande nome que é contemporâneo também deles, portanto, é contemporâneo do Galileu, contemporâneo do Kepler, chama-se René Descartes. E René Descartes, esta geração, estão todos que muitas vezes carteavam-se, estavam em contacto uns com os outros. Se Bacon podemos chamar empirista, porque era do primado real, e muito interessado nas aplicações, ele previu para Nova Atlântida, a Cidade de Longe, que é a primeira obra de ficção científica. Ele previu o que seria o que é hoje. É uma obra póstuma, mas René Descartes, em oposição, é um racionalista. Ele acha que os órgãos de sentido nos podem enganar e acha que devemos, enfim, filtrar tudo
E depois houve, numa segunda vaga, outros grandes filósofos, Thomas Hobbes, que combina empirismo com racionalismo, John Locke, que é mais empirista, os dois ingleses e os dois conhecedores da obra de Newton. Quer dizer, beberam ali na obra e antes do Newton foi Galileu, porque um dos gigantes do qual se apoiou o Newton foi, de certo, não só o Descartes, mas o Galileu. A filosofia da ciência introduz novas palavras, que hoje são palavras que às vezes voltam a estar em moda, porque, como sabem, com a internet, qualquer pessoa pode ser emissora e, como é evidente, estamos num mundo confuso. Fazer o mínimo, estamos num mundo confuso. Qualquer pessoa pode ser qualquer coisa e para muita gente não tem o mesmo valor. Quer dizer, lá está. Se não filtrarmos tudo, se não filtrarmos usando qualquer parte do método, ou o método na totalidade, nós ficamos perdidos. Mas a palavra factos, por exemplo, que vem do latim factum, e que já era usado no direito, apareceu na ciência nesta altura. A palavra experiência, que já se conhecia, aparece na filosofia da ciência nesta altura. A palavra leis, ou melhor, princípios, vem no Descartes. Os princípios da filosofia são as leis. Quer dizer, a filosofia são as leis. A palavras hipótese, teoria, evidência, juízo, julgamento, tudo repara a ligação aos juristas. Quer dizer, os termos do método científico foram, lá está a interdisciplinaridade, foram buscar ao sítio onde era preciso apurar aquilo que se chamava a verdade. A verdade é um problema filosófico, mas pelo menos não condenar inocentes. Essa é a ideia, pelo menos não condenar inocentes. E então, facts em italiano apareceu na linguagem científica no século XVI, em francês apareceu com Montaigne e depois com Pascal ainda no século XVI. Em inglês, o Thomas Hobbes, que falei, foi secretário, muito jovem, foi secretário do Bacon, e num livro intitulado Elementos da Lei Natural e Política, de 1650, aparece a falar de factos. E o padre Spratt, numa história da Sociedade Real de Londres, em 1617, 7 anos depois de ter sido fundado, alguém estava a escrever a história. Vejam lá, 7 anos depois já estava um reverendo a fazer a história e diz assim: nessa sociedade só se ocupam dos elementos factuais. Um conde italiano que foi visitar Londres e foi ver a Royal Society e disse assim: toda a especulação que não seja apoiada pela observação, pela experiência, é liminarmente rejeitada. Em Inglaterra, o estudo e o ensino são completamente baseados em factos. Ele diz isso com uma grande admiração. O que é que se quer dizer? Que em Itália não era assim ainda. Em Itália não era assim ainda. Portanto, o primado dos factos, hoje falamos de factos alternativos, não é assim que se chama? Factos alternativos, tecnicarismo e mentiras, invenções. Mas a palavra factos começou a ter uma força na altura. O David Watson disse que é um facto. O facto é uma carta de trunfo quando a pessoa está na discussão intelectual. Quando temos qualquer problema, um facto, jogamos o facto. Ora bem, termino porque disseram-me que estou a refugiar na história para ser breve, mas a história pode ser muito longa. Mas eu termino, podia dizer muito mais sobre o Descartes, mas hoje somos todos uma mulher da cartesiana. E não é mau, já sincero. Os que não são cartesianos arriscam-se a errar mais que os outros. Arriscam-se a errar mais que os outros. E, portanto, hoje erra-se muito quando não se sabe algumas dos métodos, a análise, a ordem, a iluminação, ir do geral para o particular, etc. Embora ele, enfim, fosse mais racionalista, que significa privilegiava a dedução, ao contrário do Bacon, que privilegiava a indução. E nós precisamos, na investigação, qualquer que seja, de um balanço que é sempre delicado entre indução e dedução. A arte, pode chamar a ser investigador, está em balancear, ver o que se pode deduzir, o que se sabe, mas também, a certa altura, tem de propor novo. E lá está a indução, que é novo, deve vir a ser corroborado por factos e a questão lógica, etc. Eu falei da comunidade científica. A comunidade científica é muito importante. No tempo de Galileu houve uma academia dos linces, mas foi efêmera. Houve academias efêmeras já na geração seguinte a Galileu, a academia do Padre Marcelo em Paris, a academia de Cimento em Florença, mas a Royal Society é de facto em 1660, no tempo do rei Carlos II, no tempo do Carlos III,
casado com a nossa Catarina de Bragança, é de facto a academia mais antiga que ainda hoje se mantém. O Real das Ciências de França só apareceu 6 anos depois. E são estas academias que vão publicar os primeiros jornais científicos, sei lá, o Philosophical Transactions da Academia da Royal Society de Londres, e é muito interessante comparar com a nossa academia aqui, que só vai surgir para imensa gente da Royal Society, e teve alguns portugueses do século XVIII, estrangeirados, mas só vai haver aqui uma academia depois da queda do Marquês de Pombal, em 1779, quando o Pelafão estava exilado. E o José Pereira da Cunha, jovem secretário na altura, tinha sido sócio ou haveria de ser sócio da Royal Society. É um atraso muito grande, deixem-me dizer isto. Não posso concluir sem dizer isto. Entre 1660, uma rainha portuguesa a haver uma academia, e 1769, também com uma rainha portuguesa, mas cá a haver uma academia, há aqui uma coisa ao Pedro Fernandes Calado que diz bastante sobre aquilo que alguns chamam de atraso português. Por outras palavras, o método científico entrou à questão dos antigos e dos modernos, o Bernet, essas questões todas, entrou com algum custo, com algum atraso. Em Portugal, atraso porque foi a custo. Se fosse fácil, tinha entrado mais cedo. Por outras palavras, o Newton, isso é claro, o Newton não entrou mais cedo porquê? Bem, o Galileu era católico, mas o Newton claramente era anglicano. E, portanto, é uma questão também de religião. Mesmo o Descartes, o senhor Descartes, era considerado também uma coisa que não era para aqui. Coisas muito curiosas que têm muito interesse até para a investigação, para que ela seja atual. A questão da prioridade das publicações. Apareceu na Royal Society. Foi o secretário da Royal Society, editor das autoras Oldenburg, de origem alemã, mas era diplomata, estabeleceu-se em Londres. Nas Fusões de Transferência, em 1667, ele diz que tinha sido feita uma tradução de Boyle em latim em Genebra sem a sua autorização do Boyle, não restando a data da publicação original. Foi a primeira vez que alguém diz que está a ser plagiado e ninguém diz nada. E, portanto, a história do plágio dos direitos é muito interessante, mas as academias científicas também serviram para isso. Então, eu termino referindo duas coisas. Primeiro, a questão da abertura do conhecimento. O conhecimento científico tem de ser aberto por sua própria natureza. Por outras palavras, se não houver comunidade de exposição à crítica, o conhecimento tende a ser, enfim, tende a deixar de ser o verdadeiro conhecimento. Portanto, sem a crítica, o conhecimento não se depura, não se afina. E o David Hutton diz uma coisa muito interessante, entre outras, mas o Newton foi um grande cientista pelo que publicou, mas foi também o último dos alquimistas. Porquê? Porque escreveu muito mais sobre alquimia, mas nunca publicou. Só depois de ele morrer é que se abriu as arcas, e na arca do Newton estava cheio de papéis, não só da alquimia, mas da religião, interpretações da Bíblia, etc. Coisas até que podiam ser consideradas heréticas. E, portanto, exato, o que matou a alquimia, diz o Hutton, não foi a experimentação, mas há muitas redes de pessoas cultas e dedicadas, nem tão pouco o conhecimento que a comunicação química não implica a transmutação. Portanto, não foi uma questão apenas de prova científica. O que matou foi a falta de abertura, quer dizer, foi a exposição à prova. Foi a exposição à prova. Foi o conhecimento, diz ele, esotérico, foi substituído por uma nova forma de conhecimento que dependia tanto da experimentação como da competição pública ou semi-pública. Por isso, uma sociedade fechada deu lugar a uma sociedade aberta. Não deixa de ser paradoxal que nós, estando hoje numa sociedade aberta, temos esta invasão também de informação falsa. Outra coisa que eu quero dizer é a questão do fisicalismo ou do cientismo, porque falei do método ligando muito à ciência moderna, e a física é o protótipo da ciência moderna. Passado um tempo, aparece a alquimia. No tempo da subida do balão do Lunardi, era o tempo em que a química já estava consolidada. Aliás, tem muito a ver com a subida dos balões, porque a química começa com o estudo dos gases. É muito interessante, no século XVIII, perante o triunfo do século das luzes, perante o triunfo da ciência física e enfim, havia de haver o triunfo no final do século da química, que essas ciências e algum determinismo que está na física newtoniana tenha sido tomado como modelo. E aí dentro dos mecanismos, o mundo é um mecanismo, por exemplo. Essa ideia hoje está errada. Tudo é uma máquina, o mundo é uma máquina. Essa ideia
que podemos prever o futuro a partir das condições iniciais, hoje sabemos que é uma ideia ingênua. Mas, no entanto, o Hobbes, o autor dos Elementos da Lei, o autor do Leviatã, ele torna evidente o uso da física e das leis mecânicas para explicar fenómenos psíquicos e fenómenos humanos. É muito interessante. Por outras palavras, ele compara o homem a uma máquina. E há uma discussão agora muito atual por causa da inteligência artificial. Ele diz, Hobbes, o que é o coração se não uma mola? Se fosse tão simples, o que é o coração se não uma mola? O que são os nervos se não outras tantas cordas? E as juntas são outras tantas rodas, imprimindo movimento ao corpo inteiro, tal como foi projetado pelo Artífice. Portanto, o homem, o ser humano, seria uma máquina, um robô feito por Deus, mas mesmo assim uma máquina. Ora bem, alguma imperfeição teria origem divina. Esta é uma ideia extremamente ingênua e não pensem que está no estado da ciência, mas não pensam nenhum cientista de hoje que diga coisas desse género. São isto, ou mesmo que a mente aquilo. Há pessoas a falar sobre a mente a dizer as mais variadas coisas, mas algumas eu desconfio. Se chamar a Arari, eu desconfio. Que é estupidez. Eu desconfio de algumas coisas. Termino com uma frase de Schrödinger, porque vamos aqui para a questão que a literatura consegue descrever e que a ciência não consegue, porque há mais mundos para lá da ciência. Se é certo que o Bocage fez 2 poemas ao intrépido capitão Leonardo, não era capitão, era intrépido, não era capitão, não é menos certo que a maior parte da sua obra lírica e dedicada ao humor. E a questão é, enfim, a arte trata dessas coisas humanas, a ciência também trata de coisas humanas e pode dizer umas coisas sobre o humor, mas se formos ver o que a ciência pode dizer sobre o humor, não passam de vulgaridades. E um dos maiores cientistas, vou terminar com uma citação de um dos maiores cientistas do século XX, que é o autor da teoria quântica. Próximo ano vai ser o ano da ONU da teoria quântica, porque fica na forma final da teoria quântica, porque no Natal deste ano vai passar 100 anos sobre a equação de Schrödinger, quando ele foi Erwin Schrödinger, um austríaco, foi um dia com uma namorada, não sabe quem é, inclusive fez a procura, que era a namorada de Schrödinger, deixou a mulher e foi com uma namorada, e veio de lá, enfim, com a equação de Schrödinger, que descreve o comportamento dos elétrons, dos átomos, etc. E pode-se pensar que um homem que, enfim, até numa noite de amor se lembrou de uma equação que ainda hoje é válida e que eu ensino aos meus estudantes, eu ensinava antes de me formar, que era um homem que é reducionista e que pensa, portanto, que ele era a teoria quântica que dá a última palavra. Não. Ele, em 1954, ele tem um livro sobre o humanismo, tem um livro sobre a ciência e os gregos, tem vários livros sobre, enfim, sobre, digamos, a humanidade, a nossa humanidade. Ele tem esta frase que mostra que os físicos não são pessoas que vivem num buraco só ver os seus eletrões, os saltinhos quânticos dos eletrões. Diz ele, espanta-me muito a deficiência do quadro científico do mundo real à nossa volta. Ele fornece, este quadro científico, ele fornece um monte de informações factuais, factuais. Coloca toda a nossa experiência numa ordem magnificamente consistente, mas não nos dá mais que um medonho silêncio sobre as pessoas que estão perto do nosso coração, que são o que realmente nos importa. Ele não nos diz uma palavra a respeito do amargo e do doce. E dizem as coisas. Uma pessoa com o amargo e o doce é uma experiência sensorial que cada um tem à sua maneira. O meu doce não é o doce que eu tenho. O amargo dele não é o meu amargo, cada um tem o seu doce e as suas amarguras. E estou agora a fazer variações sobre este tema. O vermelho e o azul, nós sabemos, agora faço um parênteses só, nós sabemos que o vermelho e o azul são frequências. A luz tem estas coisas, são frequências, ou gamas de frequência. No entanto, o vermelho e o azul têm histórias culturais. Por outras palavras, eu até tenho dificuldade com o vermelho, só por ser daltónico. Mas o vermelho tem um significado para os cardeais, tem um significado ligado a isto, ligado ao sangue, ligado a outras coisas. Portanto, o vermelho tem uma série de mulheres que foi adquirido em sucessivas camadas. O vermelho é muito mais que a frequência. Portanto, o vermelho e o azul, da dor e do prazer, do belo e do feio, do bem e do mal, de Deus e da eternidade. Ele não era crente religioso. Mas interessava-se por espiritualidade, que acho que toda a gente se interessa. Conclui então Schrödinger e concluo também eu. A ciência às vezes finge que responde a perguntas nestes domínios, mas as respostas são muitas vezes tão idiotas
não estamos dispostos a levá-las a sério. Portanto, olha, às vezes é melhor ler o livro do Lucas para ver a duração que o Daniel Pires nos oferece, que estamos naturalmente aberto a outras coisas a fazer. Muito